e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o vice-líder do PDT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Subtenente Gonzaga. Ele que é o nosso convidado hoje do Café com Política. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Só fazendo a correção quanto à minha função, não tenho a função de vice-líder, não. Tá certo, deputado, correção feita. Peço desculpas ao senhor. Muito obrigada pela sua presença novamente. Primeiro ano de mandato neste novo cenário, quase acabando. Eu queria que o senhor fizesse uma análise até aqui. Olha, Thalita, eu avalio que apesar do ano difícil do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, enfim, governo novo, eu avalio que enquanto mandato nós encerramos com alguns bons resultados em termos de produção legislativa e de construção de políticas públicas, principalmente na área de segurança pública. Nós conseguimos aprovar, por exemplo, no Senado, um projeto de minha autoria, por exemplo, que acaba com a pena de prisão disciplinar para todos os policiais e bombeiros militares no Brasil. Em Minas Gerais isso já ocorre desde 2002, mas no Brasil ainda não. Isso é um avanço importante. E na Câmara nós conseguimos, por exemplo, aprovar no pacote anticrime, um grupo de trabalho da qual eu fiz parte, uma proposta de alterar o Instituto da Progressão do Regime. Nós sabemos que no Brasil a Constituição não permite a prisão perpétua, portanto há uma exigência constitucional que tem que haver progressão do regime. Mas o modelo que está em vigor até hoje, que é de progredir o regime aos 16% da pena, o famoso 1/6 da pena, e nos casos dos crimes hediondos, de 40 pro primário e 60 no reincidente, ele estava um instituto muito ruim, não corresponde à atual realidade. E nós conseguimos aprovar, e eu trago aqui com muita satisfação, porque foi uma construção da qual eu participei antes do pacote anticrime, que é estabelecer novos critérios de progressão do regime que levem em conta o uso da violência, o resultado morte e a reincidência e premeriedade. Então, de 3 níveis, de 3 possibilidades de progressão que nós temos na legislação atual, nós estamos passando para 8 níveis. Então, está mantido os 16%, que corresponde ao 1/6 da pena, apenas para os crimes cometidos sem violência à pessoa, sem grave ameaça e primário. Se for reincidente, já passa para 20%, e se for um crime com o uso da violência e da grave ameaça, já começa com 25% e na reincidência 30%. Manteve os 40% para os crimes hediondos primário, mas introduzimos o crime hediondo com resultado morte primário, passa para 50%. E também passa para 50%, é uma novidade, o exercício do comando de organização criminosa voltada, estruturada para crimes hediondos e violentos. Então é uma novidade também os 50%. E os 60% mantém o hediondo reincidente, e o hediondo reincidente com resultado morte passa para 70%. Portanto, nós avaliamos que vai haver daqui para frente uma mudança significativa no sistema prisional, no cumprimento de pena, com esse novo instituto de progressão do regime. Eu avalio que isso terá um impacto positivo no médio e longo prazo, muito importante, principalmente daqueles que fazem do crime seu meio de vida, né? Aqueles que calculam a relação custo-benefício. Eu compreendo que a partir de agora, ao fazer essa análise, quem faz essa análise, muitos bandidos faz essa análise da relação custo-benefício, ele vai ter um impacto significativo, porque a reincidência, a violência, a grave ameaça, o resultado morte passa a ter um peso bem maior no tempo de cumprimento de pena a partir desse texto aprovado. Deputado, há também uma discussão sobre o poder de investigação das polícias. O senhor sugeriu, inclusive, que todas as polícias possam fazer a investigação, o que hoje é só competência das polícias civis e também da Polícia Federal. O que mudaria? Thalita, antes de falar o que mudaria, é preciso da gente insistir no diagnóstico. O diagnóstico que nos leva a defender a tese de que todas as polícias devem poder investigar é que no Brasil nós temos o maior índice de homicídio do mundo em valor absoluto. Nós temos
por outro lado, um índice de elucidação de crime muito baixo. As estatísticas disponíveis falam abaixo de 8% dos crimes de homicídio são devidamente esclarecidos no Brasil. E, por outro lado, nós temos uma forma de atuar das polícias em que só a Polícia Civil e a Polícia Federal pode investigar. E dentro da Polícia Civil e da Polícia Federal, apenas os delegados podem presidir os inquéritos. Então, o que se propõe com a ampliação da competência de investigação para todas as polícias, é exatamente melhorar a capacidade do Estado em elucidar crimes, em reduzir o tempo de investigação, porque no Brasil, um crime de homicídio leva, em média, 9 anos para ir a julgamento. Isso tem a ver com o processo de investigação, porque muitos deles nem são investigados corretamente. Então, o que se busca com isso, ao dar competência para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Militar, para a Polícia Penal, agora criada, dar a competência de investigação é para aumentar a capacidade do Estado em elucidar crime, o que obviamente vai ajudar na redução da violência e criminalidade, vai reduzir a impunidade, porque a média no Brasil é de quase 70% dos homicídios sequer chegam à justiça porque não são investigados. Mas aí não seria um caso mais amplo, deputado? Por exemplo, só mudar a competência das polícias não resolveria essa questão das investigações e do resolvimento desses casos, por exemplo, da resolução desses casos. Se nós falarmos em solução de 100%, eu vou concordar com você que não resolveria. Mas amenizaria, pelo menos. Claro. Thalita, há pesquisas que mostram que dos 100% dos homicídios apurados, mais de 60%, quase 70%, são resultados dos flagrantes que a polícia ostensiva faz, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha na rua e que, portanto, faz o flagrante. Então, a capacidade investigativa da Polícia Brasileira é muito baixa pelo modelo que nós temos de atuação. Tudo que a Polícia Militar faz e produz em termos de informação, a Polícia Rodoviária Federal, de informação que poderia ajudar na elucidação, ele já é jogado fora por conta da competência constitucional de que investigação só com a Polícia Civil. E quando você trabalha com o conceito de investigação que está na legislação, qualquer pergunta que um policial faz para um criminoso ou para uma testemunha, para uma vítima, é traduzido como investigação. Isso é competência da Polícia Civil. Nós temos policiais militares sendo processados por usurpação de função pela Polícia Civil, nessa perspectiva de reserva de mercado. Então, solução 100% nada é, mas nós temos clareza de que nós poderemos atingir níveis de países civilizados, níveis civilizados de investigação, como o Chile, o Uruguai, Paraguai, todo mundo tem investigação acima de 70%, elucidação acima de 70%. Então nós temos clareza que nós poderemos chegar, o Brasil pode chegar a isso, e com a mudança simples, mudança constitucional, é permitir que todas as polícias possam investigar, que nós com certeza teremos um resultado muito melhor na segurança pública do Brasil. Lembrando, Thalita, que o Brasil está sozinho nessa política, nesse tipo de ação. O mundo todo faz diferente. O mundo todo, tudo que o policial produz, ele é aproveitado, tem fé de ofício do ponto de vista da investigação. Aqui no Brasil, se não for cumprindo uma diligência determinada pelo delegado, tudo é jogado fora, nada vale. Então não é possível nós convivermos com 500 mil policiais militares, 8 mil policiais rodoviários federais, mais guarda municipal, mais 200 mil polícia penal agora, produzindo informação que é jogado fora porque não foi produzido pelo delegado. É isso que nós temos que acabar. O Congresso Nacional está em chamas para tratar sobre a prisão após a condenação em segunda instância e não param de ser protocoladas propostas que pretendem garantir essa prerrogativa, né? Essa discussão derrubada pelo STF neste mês. Uma delas é inclusive de autoria do senhor que sugeriu alterar a lei de introdução às normas do direito brasileiro para definir o significado de trânsito em julgado. Como seria essa mudança? O que é essa proposta, deputado? Olha, para a gente explicar por que nós usamos esse caminho, vamos reler o inciso 57 da Constituição, que é a base desse debate. Lá está escrito que ninguém será considerado culpado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. Esse enunciado que está no artigo 5º, que são direitos fundamentais considerados causa pétrea, é que tem suscitado esse debate todo. Em que momento em que esse trânsito julgado se dá que a presunção de inocência seja preservada. Então, nós partimos do pressuposto e da compreensão de que um julgamento em segunda instância, ou segundo grau de jurisdição, como nós colocamos, ele deve ser suficiente para a formação de convicção de inocência ou de culpa.
e que no Brasil, dentro das competências do sistema de justiça, os tribunais superiores, STJ e STF, não analisam mais o mérito, ou seja, se eu matei, se eu não matei, se eu tenho culpa ou se eu não tenho culpa nesse meu crime, isso é formado até a segunda instância. Por isso, nós entendemos que nesse momento em que o mérito é julgado e que já há uma definição de culpa ou no caso da execução, claro que é de culpa, mas também pode ser de inocência, que nesse momento então pode executar a pena. E nós usamos esse caminho. Eu sempre dou aqui o crédito ao doutor Fernando Galvão, que foi quem nos sugeriu esse caminho, no sentido de que nós podemos, através da lei de introdução às normas do direito brasileiro, definir o trânsito julgado para fim de execução da pena quando tiver havido já em segundo grau de jurisdição uma decisão de mérito em que a culpa está formada e que os tribunais superiores não têm mais competência para discutir o mérito. Então, o caminho é esse. Nós sabemos que esse debate está colocado não só no Congresso Nacional, mas na sociedade brasileira, né? O Poder Judiciário, o AB, está todo mundo discutindo esse tema. Aqueles que defendem a execução em segunda instância tentando achar um texto que resolva, e aqueles que entendem que só o STF que deveria decidir pela culpa ou não, trabalhando contra os textos. Como você mesmo disse, é uma corrida para ver qual texto vai solucionar. Eu estou muito confiante. Tenho apresentado essa proposta, discutido com vários especialistas, juízes, ministros, advogados, para que a gente possa, de fato, entregar uma legislação que seja aplicável. Por exemplo, a PEC 199, que foi admitida na CCJ, eu também estava lá na CCJ, ajudei a admitir, ela tem uma abrangência maior, quer dizer, ela não considera trânsito julgado só a sentença penal de prisão, ela considera todas as sentenças, então vai atingir também os casos da vara civil, né, da justiça comum. Por exemplo, uma decisão de uma indenização passaria também a ter que ser executada em segunda instância. Então é um debate que está colocado ainda. O Senado avançou um pouco mais na alteração do Código de Processo Penal, mas há ainda muitas dúvidas entre juristas e todo mundo. Nós adotamos esse caminho e acredito que nós teremos grande chance de avançar com essa proposta na Câmara dos Deputados no início da próxima legislatura. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, como o senhor bem já conhece o quadro. E sempre surpreendendo a gente. É isso. Para começar, a justiça no Brasil. Olha, a justiça no Brasil, ela está muito aquém, né? Aqueles que deveriam ter acesso fácil não tem. Quem tem muito dinheiro sempre tem muito acesso. Entendo que há sim necessidade de termos uma justiça que seja justa ao alcance de todos e que o dinheiro não seja o pressuposto do direito à justiça no Brasil. Ser policial no Brasil. Ser policial é um desafio, é um orgulho, é um risco. E ser deputado? Ser deputado é um desafio, uma grande responsabilidade. Ter nas costas o destino da nação a partir das suas convicções, mas com a grande responsabilidade de responder à grande demanda da sociedade, que é por renda, justiça, educação, segurança. Primeiro ano de governo. No governo estadual, eu avalio que foi um resultado bem melhor, né? As coisas são boas ou ruins por comparação, eu aprendi assim. Então, em comparação com o governo passado, esse foi um primeiro ano muito melhor, na gestão do Estado e para a segurança pública, com certeza bem melhor. No plano federal, acredito que ainda muito conturbado, com necessidade de muitos ajustes, principalmente na economia para o ano que vem. Futuro do Brasil. Olha, eu aposto, né, que nós vamos consolidar nossa democracia, vamos de fato conseguir uma mudança ou uma consolidação, né, do processo de economia no Brasil, em que todos tenham acesso à renda, porque não há que se falar em qualidade de vida sem acesso à renda. Acesso à renda vai gerar acesso à educação, vai gerar acesso à saúde, vai gerar acesso à felicidade. Todos nós temos direito de ser felizes e não há que se falar
que sem acesso à renda nós possamos ter expectativa de felicidade enquanto direitos fundamentais de todo trabalhador, de todo cidadão brasileiro. Deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, pela participação do senhor. Eu que agradeço, um abraço, um bom Natal para vocês, tudo aqui da rádio, e para os ouvintes também.